Declaração de líder à bancada do Progressistas, vereador Caleb Garbim. Bom dia, senhor presidente, prezados pares que permanecem conosco aqui ainda no plenário, também, de igual forma, a população caxiense que nos assiste e assistirá também essa manifestação, esse vídeo. Quero aproveitar e fazer menção também, assim como fez o colega vereador Lucas Carenato, com relação à nossa viagem a Brasília na última semana, né, dado início aí no dia 21 de abril, na segunda-feira, e quando retornamos, então, no dia 25, na sexta-feira. Com certeza, apesar de todas as divergências partidárias que nós tenhamos, eu creio que foi um momento muito oportuno para nós, na condição de vereadores, estar lá em Brasília, representando esta Câmara e percebendo também da influência e da grandiosidade que tem Caxias do Sul no cenário nacional. Já mencionei isso e acredito que é importante consignar novamente aqui nessa declaração de líder, de que muitas vezes nós nos apequenamos diante do debate nacional e do protagonismo que Caxias tem nesse sentido, né? Muitas pessoas falam, isso já virou quase um mantra na nossa cidade, de que somos o segundo polo metal mecânico do país, né? Às vezes estamos aí atrás de Joinville, competindo sempre com essa cidade aí da vizinha Santa Catarina, e também do fato de que estamos entre as 50 cidades do Brasil, segunda maior cidade do estado, e tantos números aí, um PIB de 25 bilhões, 20 bilhões anuais que refletem a pujança e a capacidade produtiva que tem a nossa cidade, muito embora existam ainda diferenças sociais, ainda existam situações de vulnerabilidade, situações semelhantes aqui, foi posto aqui pelo colega vereador Edson da Rosa, que também merecem a atenção de nós enquanto homens e mulheres públicas da sociedade caxiense. Vale também o destaque, nobres colegas e população caxiense, no que diz respeito ao fato de que Caxias do Sul e, mais especificamente agora, o Parlamento caxiense exerce uma força muito grande. Às vezes as pessoas têm uma visão, né, colega presidente Lucas, de que a Prefeitura é o poder supremo e que a Câmara de Vereadores é um puxadinho da Prefeitura. Às vezes se tem essa ideia, né? Eu acho que muitos aqui já foram aí, inclusive, questionados pelos seus eleitores ou receberam uma mensagem, uma ligação, e alguém disse para vocês lá: agora, aproveitando que tu está trabalhando aí na Prefeitura, eu preciso da tua ajuda. As pessoas acham que porque estamos aí no largo da Prefeitura, né, estamos na Praça dos Dois Poderes, como eu costumo dizer que é a nossa praça aqui, elas pensam que é um puxado. E, na verdade, não. Nós temos uma presidência independente, um orçamento independente, autoridades independentes que representam um poder independente. E essa harmonia e também, ao mesmo tempo, a autonomia entre os poderes, que se somam forças aí, junto ao judiciário também, é que fazem deste país uma república. Então, acho que é importante isso, dar esse destaque. E nós vimos lá, em Brasília, muitas iniciativas, como já foi dito aqui, de inteligência artificial, otimização de resultados, de fluxos, inclusive a automatização das nossas sessões, né, nos permitindo não ficarmos aí reféns de tecnologias que já estão ultrapassadas, uma vez que nós temos competência e tamanho para tanto, como outras cidades menores que já o fazem também. Um segundo assunto que eu tenho aqui na minha declaração de líder diz respeito ao serviço aeromédico. O serviço aeromédico é um serviço que já existe no nosso país, especialmente nos nossos dois vizinhos próximos aqui, no estado de Santa Catarina e no estado do Paraná. E por que eu quero trazer luz e dar destaque para esse tema aqui? Na última segunda-feira, eu estive aqui na Secretaria de Saúde conversando com o secretário-geral da Rocha Júnior e também com o doutor Fábio, representante do SAMU, e além deles, também com o Mário, que é o coordenador jurídico da Secretaria de Saúde, apresentando uma proposta, né, inicial, um tema a ser debatido e ser levado para a Secretaria de Saúde do Estado, com relação à possibilidade de implementarmos o serviço aeromédico no estado do Rio Grande do Sul. E por que não pensar apenas em Caxias? Nós sabemos que o quão difícil é quando se fala em um consórcio de saúde na nossa região. Boa parte dos municípios entendem que o que Caxias recebe já é um repasse suficiente para atender, isso já foi tema de debate, inclusive, nessa casa, e não são parceiros no sentido de implementar orçamento para nós conseguirmos ter esse serviço na nossa região. Então, por isso, eu acredito que nós precisamos escalar um pouco a competência aí direto ao governo do Estado e sugerir à Secretaria de Saúde, junto com o governador Eduardo Leite, que pensem com atenção, que deem crédito a essa proposta. Por que isso? No mês passado, eu estive aqui no dia 2 de abril,
o governador Eduardo Leite anunciou que iria desistir da compra de um jatinho do valor de 90 milhões. Inclusive, eu lembro que eu estava aqui na tribuna e eu pedi uma salva de palmas aqui para os vereadores e boa parte bateu palma, depois alguns até se arrependeram, acho que entenderam porque que era a salva de palmas. O governador Eduardo Leite queria gastar 90 milhões para adquirir um jatinho. E a justificativa que ele utilizou no final do processo, quando ele resolveu desistir, ele disse: a imprensa não entendeu o que eu quis fazer, a oposição pegou pesado demais, e nossa ideia era só trabalhar com transplante de órgãos, socorrer as pessoas em situações como aconteceram na enchente, etc. E naquele período eu vim aqui e comentei. Primeiro, 90 milhões do FUNRIGS é inadmissível se utilizar 90 milhões do Fundo de Reconstrução do Estado Gaúcho, haja vista a situação de enchente, para a compra de um jatinho. Quando se fala em comprar um jatinho, se fala em 90 milhões, não está se orçando o valor de custo mensal de um piloto, o valor do combustível, o valor da manutenção, o valor do hangar, para que fique acomodada essa aeronave quando não estiver em operação, e tantas outras taxas que existem atinentes à aviação civil. Então, a proposta que eu tenho a apresentar, e foi o que comentei com o secretário Geraldo, que muito bem nos recebeu e vai levar isso, vai dar encaminhamento isso também junto à Secretaria Estadual de Saúde, é para que nós adotemos aquilo que existe no estado de Santa Catarina e no Paraná. É uma divisão em macro-regiões dentro do estado. Nós temos o caso aqui no estado do Rio Grande do Sul, nós poderíamos dividir de acordo com a competência que já existe por parte do SAMU. Por exemplo, Caxias do Sul fica com uma região, Porto Alegre coordena a região metropolitana e também com relação à coordenação estadual, da mesma forma Pelotas e também Bagé. Poderíamos pensar ainda na região noroeste do estado, talvez aquele setor de Juí, Palmeira das Missões, Erechim, mais ao noroeste do estado do Rio Grande do Sul. E por que isso? Além do transplante, melhor dizendo, de órgãos, que foi inclusive matéria recente aqui na nossa cidade, uma operação muito bem sucedida, nós temos também o socorro por ocasião de acidentes em estradas, em rodovias. Imaginemos nós uma situação de acidente na Rota do Sol, lá na altura do Apanhador. Pense uma ambulância do SAMU se deslocar daqui até o Apanhador para fazer o socorro médico em uma situação de acidente veicular. O tempo que vai se levar e... Quando nós falamos em saúde, cada minuto conta e conta muito, cada segundo, na verdade, conta e conta muito com relação a um resgate. Então, uma operação aérea com um helicóptero, por exemplo, uma aeronave de asa rotativa, nos permite sair de Caxias e ir até Porto Alegre em 15 minutos. Não precisando empregar uma equipe específica e até o aeroporto, ali fazer um procedimento de embarque, etc., etc., como demanda um jato, por exemplo. Um helicóptero nos permite sair de uma base no centro da cidade, em uma região central de Caxias do Sul, e fazer esse atendimento. E dentro de 15 minutos, por exemplo, estar na cidade de Porto Alegre fazendo um transplante de órgãos, como aconteceu recentemente aqui na nossa cidade, ou fazendo esse socorro também em estradas e rodovias, como o caso do Apanhador, essa região de Garibaldi, Bento Gonçalves, Farroupilha, porque aqui nós temos que pensar não apenas em Caxias, mas no estado gaúcho como um todo. Além também de um socorro em situações de calamidade, como foram os casos das enchentes. Quantas vidas poderiam ter sido salvas se nós tivéssemos um socorro aeromédico? E aqui eu faço um destaque importante. Nós vimos no nosso aeroporto, em apenas um dia, receber 93, 95 pousos e decolagens aqui no Cantergiane, por ocasião de o Aeroporto Internacional Salgado Filho estar interditado em razões das cheias que tomaram conta da pista, destruíram a nossa pista do Aeroporto Internacional Salgado Filho. Então, dado a relevância e a importância de que tantas aeronaves privadas foram utilizadas nesse período. Inclusive, colega Iago Morandi, eu lembro que Vossa Excelência citou esses dias, e eu também citei, o empresário Luciano Hang, né, dono das lojas Avan, que empregou suas aeronaves e por dias ficaram aqui Quantos? 400 resgates foram otimizados pelas aeronaves dele. Pediu uma parte. 400 resgates, então, otimizados pelas aeronaves, permitindo que muitas pessoas, mesmo com uma aeronave da iniciativa privada, tivessem esse socorro. Então, fica aqui o nosso apelo ao governo do estado. Eu oficiarei também os nossos deputados da bancada gaúcha do Progressistas para que nos deem essa atenção, façam essa interlocução junto com a secretária Arita Bergman e a Secretaria de Saúde de Caxias do Sul, a Secretaria Municipal, se comprometeu também a levar adiante essa pauta e essa parceria. Vereador Cláudio, senhor à parte. Obrigado pela gentileza, parabenizar pelo tema. Eu só queria recordar que o Rio Grande do Sul tinha 5 aeronaves de resgate avaliadas em 26 milhões cada uma e foram vendidas pelo governador Sartori a preço de banana e entregados ao Fundo da Segurança Pública.
Eu concordo com o senhor, nós precisamos comprar, precisamos ter as aeronaves. Agora, o Rio Grande do Sul contava com 5 aeronaves que foram vendidas de forma infeliz, colocando em risco, necessitando que os empresários emprestassem os seus helicópteros para que nós promovêssemos resgates. O Estado precisa ter os helicópteros, concordo integralmente com o senhor, é uma política regional, tem que ser uma política estadual, e mais do que isso, era uma política estadual, que perpassou pelos governos de esquerda, perpassou pelos governos de direita e não sobreviveu ao governo Sartori. Obrigado. Importante mencionar, vereador Cláudio, concordando com a sua fala, fazer uma análise técnica, um estudo de viabilidade financeira para entender se comprar de fato é o caminho ou se fazer um convênio. Hoje o Rio Grande do Sul tem um convênio com a Unier, né, um helicóptero da Unimed que faz essas operações. Então, essa empresa que nos procurou tem esse contrato de aluguel, né, de locação, inclusive dispondo de equipe médica e etc. Então, quero deixar registrado aqui esse nosso pedido. Estamos comprometidos com relação também à saúde e para que nós não tenhamos mais tristes situações e casos como aconteceram nas enchentes de 2024. Era isso, presidente. Muito obrigado. Obrigado, vereador Caleb.